Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Jesus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Qual o seu nome? Daisy, seja muito bem-vinda. A gente estava conversando ali. Já tirei suas dúvidas, né? Quem mais? Qual o seu nome? Marcelo. Sejam muito bem-vindos, Marcelo e Monique. Qualquer dúvida pode nos procurar aqui depois da palestra, que a gente pode tirar todas as dúvidas. Mais alguém? Então, para a gente continuar a nossa harmonização e para que nada atrapalhe, vamos desligar os celulares, né? Ou botar no modo avião, para que não quebre a harmonização que a espiritualidade já preparou para a gente, tá bom? Vamos então cantar duas musiquinhas com o nosso DJ Carlos para continuar a harmonização.
dar boa noite também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. E a Bia vai ler a página de hoje. Boa noite. Boa noite. Convivência familiar. Do livro Vigiar e Orar de José Carlos Marcelo. Quem não sabe tolerar não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas missões imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfomeante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez reunidos em teu nome. E o Senhor disse que onde houver 1 ou 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Então, hoje temos a certeza que aqui o Senhor está. Que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, sondar todos os corações que aqui estão, Senhor. E que o Senhor possa amparar cada um em suas aflições. Gratidão, Senhor, por essa casa, hospital, escola, que nos acolhe, nos auxilia e faz com que nós aprendamos, Senhor, a viver as nossas dificuldades com resignação. Que o Senhor possa abençoar hoje os trabalhos da casa, como foi os estudos, a palestra, a Câmara do Passe, porque desde o momento que aqui adentramos, Senhor, já estamos sendo, Senhor, ajudados. Que a espiritualidade aqui presente possa intuir as nossas companheiras Bia e Cris, que gentilmente preparou o estudo de hoje, para que nós possamos mais uma vez, Senhor, refletir em nossa vida de como estamos vivendo e como temos que viver, Senhor. Gratidão por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bia e Cris. Gina, deixa ela fazer a palestra. Boa noite novamente. Eu sou a Bia. Boa noite, companheiros. Eu sou a Cris. E gratidão, né, por estarmos aqui. E é um momento que nós nos reunimos para estudar e aquilo que a gente sempre fala, né? O benefício maior é para nós, porque nós trazemos a reflexão de tudo que a gente estuda para trazer um pouquinho para vocês e trazemos a reflexão para as nossas vidas pessoais também, para os nossos comportamentos. Então, uma boa palestra a todos, uma boa palestra, minha amiga. Então, meus amigos, hoje o tema é litígios. O livro Desperte e Seja Feliz é ditado pela ilustrosa Joana de Ângeles, o segundo capítulo. Então, nosso estudo é baseado no capítulo do livro. Confesso que quando eu recebi esse tema, eu olhei para ele e falei, o que é litígio? Eu não fazia ideia do que significa, porque meu vocabulário não é tão extenso assim. Então, se você, assim como eu, também tem essa deficiência, eu trouxe uma pequena definição. Os litígios nada mais são do que as brigas, as desavenças, as disputas. Os litígios, eles englobam a violência, seja ela física ou moral. Sempre que a gente é violento com alguém, a gente está provocando um litígio. Engraçado que, quando eu fui perguntar para minha mãe, fui falar para minha mãe, ela até falou, eu não sei o que é, por causa do divórcio litigioso, que é quando o negócio dá ruim. Então, está relacionado a isso. Pode passar. Não,
Em que momento da humanidade que as pessoas começaram a brigar? Começaram a ter disputas, começaram a ter desavenças. Você sabe que é isso? Pensem consigo mesmo. Então, acredito que vocês me diriam que desde sempre. E a verdade é essa. Desde que existe a humanidade, existem brigas. Desde que existe o convívio em sociedade, existem brigas, existem disputas, existem muitas desavenças. E é engraçado que se a gente olhar para o mundo animal, para o mundo do reino animal mesmo, entrar numa floresta, a gente vai ver que isso não é restrito somente à espécie humana, mas que todos têm esses problemas, essas brigas, não é? Seja por alimento, seja por outros motivos, mutações, existe. E aí, o que a gente vê é que, por ter começado e existir desde sempre, esses litígios, eles são uma herança do nosso primitivismo. Então, são uma herança da nossa natureza animal, da nossa natureza totalmente primitiva. E como eu disse anteriormente, se a gente olhar para o mundo animal, é assim. Dois leões, como que dois leões resolvem uma disputa? Brigando, usando a violência física. Então, quando a gente é violento, quando a gente provoca uma violência, seja ela verbal ou física, a gente está remontando o nosso passado, as nossas reencarnações anteriores, a nossa vida primitiva. Só que o que é interessante é que, à medida que o tempo passa, o tempo vai passando, essas brigas, elas deixam de ter um pouco da violência física e passam a ser muito morais. O que isso significa? Que quando a gente quer brigar com alguém, quando a gente tem um problema com alguém, a gente não vai dar um soco, a gente não vai bater nela fisicamente. A gente vai falar uma palavra amarga, a gente vai falar uma frase infeliz, a gente vai fazer um comentário que a gente não deveria. E por mais que a gente saiba disso, é meio que inconsciente. A gente quer brigar e a gente quer falar o que está na nossa mente. A gente quer falar uma coisa ruim. Isso existe, né, gente? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente precisa tomar muito cuidado de como a gente fala as coisas. Porque não é só o que se diz, mas o que a gente quer dizer aqui. E além disso, a gente acaba machucando pessoas que a gente ama. Porque, por exemplo, remontando a página, né, sobre as convivências familiares. Quem aqui já não brigou com a mãe, com o pai, com os filhos? Ela é minha mãe, tá? As mães não podem falar mesmo. Proibido. Com os irmãos. Então, é uma coisa comum. E a gente precisa tomar muito cuidado, né, E aí, Joana de Ângeles traz esse trecho que diz assim: dissentir é muitas vezes uma atitude saudável. No entanto, transformar a sua discordância em motivo de litígio é injustificável. Por quê? Isso é muito importante, porque quando a gente pensa numa pessoa angelical, numa pessoa, como dizem, santa, uma pessoa que não erra, a gente pensa que ela concorda com tudo, que é uma pessoa passiva, que não discute. E Joana diz o contrário, que discordar do outro é saudável, que discordar do outro é necessário, porque quando a gente discorda de algo que nos aflige, quando a gente discorda de algo que não faz sentido para nós estamos defendendo a nossa própria moral. A gente defende no que a gente acredita. A gente defende os nossos valores, a gente defende a nossa ética. Então é importante. E o que a gente vê, e principalmente no ano de eleição, as pessoas tendo posicionamentos opostos, tendo visões opostas e brigando, entrando em discussão, parando de falar com a família. E não só isso, desconhecidos que se agrediam. A gente vê muito isso na internet. Desconhecidos que, por apoiar o lado A, agrediam o pessoal do lado B. Aonde que isso é certo? Aonde que isso é humano? Aonde que isso é seguir a própria moral?
E não se restringe somente ao lado político, mas também, por exemplo, em jogos de futebol. É o que a gente também vê muito, que os torcedores de um time, no final perderam. Aí no final do jogo vão agredir os torcedores do time que ganharam. Isso é muito comum. E de novo, eu pergunto, onde está a humanidade? Onde está a empatia? Que direito você acha que tem de agredir outra pessoa, né? De invadir o espaço da outra pessoa? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Tá. O que eu ia falar é que, tanto ligado à política quanto ligado ao futebol, existe o quê? Existe o fanatismo, que é uma coisa muito perigosa. Quando você se torna fanático de alguma coisa, você supera barreiras que você não deveria superar. Então, além de fanatismo no futebol, fanatismo político, também existe muito fanatismo religioso, que a gente precisa tomar muito cuidado. E não é das outras religiões, até da nossa, tá, gente? É porque não se restringe, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não superar o limite do outro, para não ultrapassar o limite do outro. E aí, ligado a isso, quando uma pessoa briga com uma outra, isso diz muito mais sobre ela do que sobre a vítima. Qualquer grupo de estudo que a gente entrar aqui na casa, o que vão falar? Quem te incomoda no outro é o que você enxerga em você. Então, quando alguém briga com você, ou quando você briga com alguém, não é outra pessoa que está totalmente errada. Talvez esteja, né? Mas o errado não está na outra pessoa, está em você que se incomodou. Então, isso diz muito mais sobre o agressor, porque está ligado a uma questão de orgulho, né? Uma questão de ego, uma questão de que a gente acha que o nosso ego é inabalável, e não é. Que a nossa autoestima é tão grande que a gente acha que tem que ficar expondo o que a gente acha, criando intriga. A custo de quê? A custo de quê? Não tem sentido. Mas a gente continua, porque nós somos bem imperfeitos. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque, inclusive, gostaria de falar outra coisa, que quando a gente percebe e quando a gente toma ciência de que quando alguém nos agride, o problema não está em nós, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil porque você não se sente culpado. Você logo pensa, vou nem me envolver, fica por fácil. E é assim. A gente precisa dessa mente, porque se a gente se afetar, a gente vai devolver a agressão. A gente vai xingar, e a gente vai discutir, a gente vai bater boca. Isso não é saudável. Então a gente precisa saber o nosso lugar, e a gente precisa respeitar o outro. Não importa qual seja a situação, o respeito é necessário, né? E aí, eu trouxe um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, eu acho, Amai os nossos inimigos, item 13. O duelo, como que outrora se comunava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que diz isso? O duelo, nesse caso, se refere aos confrontos físicos. Então, chegar no tia e bater nela. Um confronto físico. E o que diz os espíritos sobre isso? O que dizem os espíritos sobre isso? Eles dizem, a gente já sabe que é uma coisa que não deve ser feita, é uma coisa errada. Mas que isso remonta ao nosso primitivismo, porque foi o que eu falei no começo do estudo. Quando a gente agride alguém, e principalmente fisicamente, isso remonta ao nosso passado. Isso remonta a uma herança primitiva. Isso remonta a alguém que nós não queremos ter mais, mas que a gente continua buscando e puxando e tentando reaviver. Mas a gente não deveria. Então, quando a gente vê duas pessoas em conflitos, então, por exemplo, no meio da rua, dois homens brigando, duas mulheres brigando, ou mais extrema ainda, as guerras, em que pessoas perdem suas vidas por uma violência gigantesca, isso só mostra que a nossa sociedade ainda está muito atrasada, que as pessoas ainda estão muito atrasadas, e que a gente precisa, né, perguntar o que está acontecendo, se aprimorar, né?
Então agora, Tia Cris vai apresentar o estudo dela. Bem, gente, então a Bia falou um pouquinho, né, do litígio, né, falou da surpresa dela, quando ela não conhecia a palavra, né, e litígio é isso, né, litígio é qualquer embate, né, qualquer discordância que gere um incômodo, né, e nós nos lembramos muito das situações litigiosas, né, situações que são levadas judicialmente, né, para serem resolvidas, coisas que nós não conseguimos resolver na nossa conversa, na nossa boa vontade, né. E a Bia falou um pouquinho dessa parte histórica, né, historicamente, quanto que nós somos belicosos desde o início, quanto a gente ainda traz isso dentro do nosso interior, dentro da nossa essência. Mas a gente precisa trabalhar isso, né? Se a gente tem o conhecimento da doutrina, se nós temos o conhecimento de que isso fere os nossos irmãos, que nos fere, né, intimamente, então a gente tem que trabalhar para modificar isso, né? A gente tem que se aprimorar moralmente, né? Essas situações litigiosas acontecem quando a gente coloca em segundo plano o nosso aprimoramento moral. A gente também não está o tempo inteiro, não somos luz ainda, não somos, né, espíritos perfeitos, então a gente, no decorrer das nossas vidas, ao longo das nossas atitudes, a gente atrai para as nossas vidas também muitas situações em que nós esquecemos, né, que nós estamos aqui a passagem, esquecemos que o que a gente faz aqui a gente acaba levando para outras encarnações, né? Esquecemos que quando a gente vem para cá a gente tem um propósito, né? Todos temos o mesmo propósito, estamos encarnados porque escolhemos, né? Porque pedimos para reencarnarmos para poder termos a chance de nos depurar, de evoluirmos enquanto espíritos. Então a nossa essência é a essência de que quem quer melhorar. Só que quando a gente está aqui, a gente não está o tempo inteiro vigilante, né? A gente não está o tempo inteiro em oração, a gente não está o tempo inteiro prestando atenção em quão enfermos nós somos, enquanto a gente busca essas situações litigantes, né? Essas situações em que a gente esquece, né? E isso às vezes acontece muito rápido, né? Assim, às vezes a gente perde o equilíbrio, perde a razão, no estalar de dedos, né? Em situações às vezes corriqueiras da nossa vida. E aí a gente esquece que os nossos tesouros são os tesouros espirituais, né? Quando nós colocamos o ego na frente, quando nós colocamos a matéria, quando nós colocamos as vitórias materiais, né? Isso entra o ego, entra a competição. Quando a gente coloca isso acima, né? À frente do nosso aprimoramento moral, a gente está perdendo um pouco dessa essência que eu falei que a gente tem quando a gente resolve reencarnar, quando a gente pede. E, na verdade, os tesouros espirituais são os tesouros que a gente carrega, né, de trabalho de aprimoramento, né? O que a gente carrega é o que a gente faz de bem ao outro, como a Bia falou, né? É a gentileza, é o acolher, é o tratar bem, coisas que a gente não faz muito às vezes, até mesmo dentro da nossa família, né? A gente, essas situações de litígio que ocorrem muito entre famílias, né? Às vezes a gente vê famílias, irmãos, pais, às vezes filhos com pais, que precisam recorrer à justiça para resolver situações que poderiam sentar e conversar, que poderiam, né, não levar para o âmbito de um terceiro ter que resolver. Às vezes a gente esquece o nosso vínculo de irmão, quando a gente leva para uma situação de briga, às vezes briga de partilha, né? Quando a gente, por exemplo, quando tem um inventário na justiça, né? É o tipo de situação em que as pessoas esquecem os seus vínculos de família, esquecem a sua parentela espiritual, esquecem que tudo aquilo que a gente às vezes está brigando e que às vezes dura anos, né? É só matéria, né? Será que as pessoas que não estão mais nesse plano, né? Como será que esses espíritos se sentiriam ou se sentem ao ver que filhos e que irmãos, né, estão brigando por conta de matéria e às vezes nem vão mais, não vão nem usufruir disso, né? Quando simplesmente as pessoas podiam sentar, conversar, um ceder, o outro ceder, né? Porque
precisamos também nos colocar no lugar do outro. Mas esse ceder é como se eu fosse o mais fraco. E aí eu não tenho poder. Eu só tenho poder se eu tenho a última palavra. Eu só tenho poder se eu estou humilhando, se eu estou ofendendo, se eu estou menosprezando, diminuindo aquele outro. Quando na verdade o verdadeiro poder é o poder daquele que cede, daquele que silencia, daquele que reflete, daquele que sabe, né, que aquilo é uma matéria, que os vínculos de amor têm que ser muito maiores, né? Mas a gente ainda não está muito preparado, mas a gente está se preparando, a gente está seguindo. E aí, às vezes, a gente se esquece, né, dessas responsabilidades morais que a gente tem que ter com o outro. A gente demora muito tempo para despertar para o que é importante. Né? Quando a gente começa a acordar para o que realmente nos traz paz interior, para o que realmente nos traz acalmamento, para o que realmente nos traz uma sensação de responsabilidade, de paz de espírito, né? A gente demora muito tempo, mas aí quando a gente desperta, a gente vai vendo quantas atitudes difíceis e erradas a gente já teve ao longo. Em todos os ideais sempre há a presença do opositor, até mesmo com Jesus. Né? Jesus, ao longo da sua jornada, né, para nos ensinar tanta coisa, ele teve diversos embates, ele teve diversos opositores, né? Muitas opiniões contrárias, muitos momentos difíceis, mas em momento nenhum Jesus perdeu o seu equilíbrio. Jesus sempre era ponderado, sempre assertivo, né? Ele não mostrava fraqueza, ele mostrava uma segurança, mas sempre com equilíbrio, sempre com muito amor, sempre com acolhimento, né, para aquelas pessoas, até mesmo as pessoas que eram contrárias e que o julgavam e que o agrediam, né, verbalmente. A lei é a condição de espírito imortal e inconsciente contra a brevidade da vida física. É aquilo que eu já comentei um pouquinho. A gente fica alheio ao que realmente nós viemos fazer nesta nossa encarnação, né, que é evoluir, que é melhorar, ajudar e melhorar aquelas pessoas que conosco convivem, e esquecendo que como a vida é breve, né? A gente perde tempo, às vezes, com muitas coisas mesquinhas, né? Com muita picuinha, às vezes até em casa mesmo, a gente tem na família muita picuinha, né? Implica com algumas coisas, e às vezes é tão bom a gente relevar, né? A gente respirar. Se a gente não sabe lidar com a situação, silencia, respira, reflete, se coloca no lugar do outro. Né? Será que eu ia gostar de ouvir isso que eu estou falando? Né? Porque as pessoas começam elas costumam dizer, quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. Né? A gente guarda, né? A gente guarda no coração, fica com rancor. Então isso não é legal. Né? Nos pequenos conflitos do dia a dia, ou até mesmo em uma guerra que envolve nações, a motivação é a mesma. Né? E que motivação é essa? É a motivação do poder, é a motivação do ego, é a motivação da gente ter a última palavra, é a motivação da gente achar que tem razão. Né? Infelizmente agimos assim, agimos no dia a dia. Né? Semana passada eu estava andando aqui no centro de Bacaxá e uma cena realmente me entristeceu, né? Eu estava passando na frente do mercado e muitas pessoas com celular, porque agora as pessoas, né, gravam tudo, e isso também, para mim, também é um comportamento, né, litigante, porque eu estou interferindo na vida de alguém, né? Estou invadindo a privacidade de alguém. E aí tinham duas mulheres discutindo na caixa do mercado, que o mercado na beira da rua. Uma era cadeirante, já senhora idosa, cadeirante, uma outra idosa também discutindo com ela e falando muito alto. E aí eu me peguei olhando para a feição, né? Como que as nossas feições se modificam quando a gente está agredindo, quando a gente está com raiva, né? Se a gente pudesse ver, né, como a gente fica, né, até fisicamente, né, quando a gente agride, quando a gente fala alguma coisa assim, para atingir o outro, né? Fiquei pensando, meu Deus, o que pode estar motivando a briga dessas duas senhoras, né? E na rua, e se expondo, todo mundo filmando, né? Assim,
ímpeto, né? Assim, na hora era de ir e conversar, né? Mas na hora que eu não conseguia, eu falei, não vai dar certo, tem muita gente, a gente não consegue também fazer uma mediação com todo mundo, mas o sentimento que me trouxe a mim, que estava assistindo, que tristeza, né? Por que as pessoas chegam a esse tipo? Assim, sair de casa, ir no mercado, como é que isso acontece, né? Eu acho que são as brechas que a gente dá, são as aberturas, né? A gente abre muitas janelas para que esses sentimentos ruins nos alcancem, né? E aí que a gente é responsável pela nossa evolução, aí nós somos responsáveis pelo nosso aprimoramento, porque nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos trazer a nossa reflexão, né? E quando a gente começa a despertar para isso vem naturalmente. Essas situações de briga, situações de desavença, de humilhação, começam a nos incomodar, porque a gente não está mais nessa sintonia, né? Eu atraio a sintonia que eu ofereço, né? A harmonia que existe em mim é a harmonia das pessoas que vão se aproximar de mim, né? Se eu já saio de casa, né, reclamando, né? E achando que é ruim, que é horrível eu ter que trabalhar, que um carro isso, que a gasolina está cara, eu já vou trazer para a minha vida essa sintonia de coisas que não têm gratidão, de coisas que não são importantes. Então isso faz muita diferença, né, na nossa postura, né? Quando a gente está no trânsito, né? No trânsito realmente eu sou muito sincera, já melhorei muito. Mas é uma coisa que realmente, né, me deixava muito nervosa. E a maioria das pessoas é assim, eu sou muito calma, mas no trânsito eu me transformo. Eu xingo, eu isso, eu aquilo, né? E às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa está correndo no carro, o carro está buscando uma pessoa que está passando mal em casa, né? A gente nunca sabe, a gente não pode julgar e prever o que está acontecendo com o outro. Porque a história do outro pode ser tão importante, tão sofrida, né, quanto a nossa. Né? Para isso eu preciso do respeito, como a Bia falou, a empatia. Só que para a gente lutar contra as nossas tendências, a gente precisa ser corajoso. A gente precisa ser corajoso para lutar contra isso, mas a gente precisa ser corajoso também para quando a gente tem uma ação, uma reação diferente com o que todo mundo espera, as pessoas também ficam contrárias. Então, se tem uma pessoa que está agredindo, que está ali, né, falando palavras, né, ruins, que estão te afetando, e você está esperando que você revide, está esperando que você tenha o mesmo comportamento, mas eu não vou ter, eu vou silenciar, eu vou fazer com que a minha sintonia, né, melhore a sintonia do meu irmão. E para isso a gente precisa de disciplina, a gente precisa de dignidade, a gente precisa de honestidade, a gente precisa de trabalhar contra as nossas más tendências, né? A gente precisa trazer Jesus para a nossa vida, trazer o amor para a nossa vida, trazer a compreensão, né? E primeiro a gente precisa da compreensão entre famílias. Se a gente tem uma família que a gente não consegue se dar bem, a gente não consegue compreender, que a gente não consegue sentar e conversar, porque as diferenças vão existir, né? Como a Bia falou, dissentir e discordar é saudável. A gente precisa da discussão, da troca, para poder a gente aprender. Senão a gente, né? Nós não viemos para sermos sozinhos. Nós viemos evoluir diante das situações que nós vivemos com os nossos semelhantes. É isso que nos faz evoluir. As situações em que nós nos colocamos à prova, as nossas provas e expiações são nossas, são individuais, mas a gente vivencia isso com o coletivo, com as pessoas que convivem conosco. E não tem como não falar de Jesus, né? Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, através da sua vivência, trouxe para a gente toda essa lei de amor, trouxe para nós, através do seu comportamento, né? Como é possível nós sermos diferentes diante das situações adversas? Como é possível que a gente comece a colocar a nossa elevação espiritual acima das nossas conquistas materiais? Isso é possível. É longo, é difícil, é muito difícil, não é fácil.
fácil. Não é fácil porque a responsabilidade nos pesa. Porque quando a gente sabe que aquilo é errado, quando a gente sabe o quanto aquilo nos faz mal, a gente tem a responsabilidade do livre-arbítrio, da nossa escolha. Então, se a gente sabe e escolhe errado, se a gente escolhe humilhar e magoar o nosso irmão, sabendo que aquilo, em algum momento, vai nos retornar a nós, é a nossa responsabilidade. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, temos Jesus falando das nossas virtudes, das bem-aventuranças. E aí eu e eu conversamos e nós achamos muito importante falar sobre os bem-aventurados dos mansos, né, porque eles herdarão a terra. Né? Eu assisti até uma palestra que dizia que a mansuetude, né, essa virtude junto com os pacificadores, que seriam muito importantes nessas pessoas que são pessoas mansas, pessoas pacíficas, que plantam a paz, né? Pessoas mediadoras, que a gente conhece várias pessoas que são assim, vários ícones também, que são pessoas que não são diferentes de nós, mas são pessoas que vieram, né, com uma missão de nos apresentar esse caminho. E essas pessoas seriam muito importantes nessa transição do nosso planeta de provas e expiações para o nosso planeta que um dia vai ser de regeneração. Então, em que essas pessoas seriam, é muito importante, porque diante da revolta de algumas pessoas, da investida da espiritualidade que não quer que a gente evolua e que a gente chegue nesse planeta onde a paz entre os seres reine, né? Então essas pessoas seriam muito importantes. E Jesus já falava isso, né? Dos mansos e dos pacificadores. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, nós conversando, né, assim, foi um estudo pesado, né, porque a gente fala muito das nossas tendências ruins, de como a gente magoa, né, e como eu falei, o estudo, o primeiro beneficiário somos nós, porque quando a gente estuda, a gente traz para a reflexão das nossas vidas. E aí a gente se remete às nossas relações, né? Como a gente tem as relações no trabalho, como são as nossas relações na família, como são as nossas relações dentro da nossa casa espírita, que nós também temos aqui, nós relacionamos com os nossos colegas, né? E aí a gente pensou, como é que começa esse aprimoramento? Né? Como é que a gente pode dar o primeiro passo para que a gente não abra o nosso coração para essa sintonia de coisas ruins, né? E aí a gente lembrou da gentileza, lembramos daquele poeta das gentilezas gera gentileza, né? E como a gentileza, às vezes, que a gente recebe, nos faz tão bem, né? Como que a gente, às vezes, fica tão feliz quando um colega fala assim, nossa, você tá bonita, né? Nossa, você tá bem, você tá com a cara feliz. Que bom que você veio, que bom que você melhorou. Se eu não tô legal, mandar uma mensagem, né? Poxa, sentimos sua falta no estudo. Coisas tão pequenas e que enchem o nosso coração, né? Para quem recebe, enche o coração de amor, a gente enche o coração de alegria, porque a gente se sente feliz, a gente se sente importante e a gente não alimenta sentimentos ruins. Então, nós conversamos, né, Bia? E chegamos à conclusão que a gentileza que a gente faz no dia a dia faz parte desse processo que nós queremos construir para algo que seja do bem. Que qualquer bem se inicia com a gentileza. E Jesus sempre foi muito gentil com todas aquelas pessoas que passaram no caminho dele, né? E essa gentileza a gente sente até hoje, né? Parece que as suas palavras nos abraçam, nos acalentam, né? Então, que possamos lembrar disso e sejamos mais gentis conosco, mais gentis com o nosso irmão, mais gentis no nosso trabalho, mais gentis na rua, na vida, rindo, sorrindo, sendo feliz. É isso que a gente deseja para vocês. Né? E a gente trouxe um videozinho pequenininho para a gente poder assistir. Muito obrigada.
valeu muito a pena a gente estar aqui hoje, né? Eu falo por mim. Eu acho que ninguém aqui perdeu o tempo de estar aqui hoje. Aprendemos muito hoje, né? Como sermos gentis e fugir do litígio, né? Nos melhorarmos cada vez mais. E os recadinhos da noite. Na próxima quarta-feira, o palestrante vai ser Walter Silva, o tema é livre. Na sexta, dia 3/5, vão ser as companheiras Maria Aparecida e Mei, do Livro dos Espíritos, capítulo 11, dos Três Reinos. Também vai ser muito bom. E a nossa casa, ela oferece, né, vários tratamentos espirituais, e esses tratamentos e tudo que a pessoa necessita, ela vem através da conversa fraterna, que é a porta de entrada para todo o auxílio. Então, quarta-feira às 19 horas e sexta-feira às 16 horas. Qualquer problema, 18, desculpa. Qualquer problema que a gente tenha, seja ele qual for, vale a pena a gente estar na conversa fraterna e depois receber, através da psicografia, a resposta dos espíritos para as nossas causas, né, aquilo que a gente precisa. E a gente também tem um grupo na casa, inclusive a Dedé, que é responsável, que fica na livraria, de fazer o primeiro culto do Evangelho no Lar na sua casa, quando você não sabe. Então você dá o seu nome lá na secretaria para a Dedé, ela vai com um grupo na sua casa e vai fazer o primeiro Evangelho no Lar com você, e daí por diante você dá sequência. Ah, mas o meu marido não aceita, ou a minha esposa não aceita, não tem problema. Você marca com a Dedé, faz aqui na casa, né, Dedé? Ela explica direitinho como é feito o Evangelho no Lar, e vale muito a pena fazer o Evangelho no Lar, porque você traz luz para a sua casa e evita os litígios, né? E agora a gente vai para o passe, ele não é obrigatório, mas é muito benéfico, e ali é o momento de vocês, de cada um. Se você tem um parente, um amigo, alguém que precisa de ajuda, coloca o nomezinho no caderno lá embaixo, que tem o caderno dos encarnados e desencarnados, né? Mas ali dentro, na Câmara do Passe, é você. Você vai pensar em você e nas suas questões, e ali você vai ser tratado. A dirigente do passe é a Dedé. Os passistas são Cristiana, João, Georgina e Paulo César. Eu quero dar boa noite aos nossos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais. Bom? Mestre Jesus, estamos muito gratificados, Senhor, por essa noite que passamos aqui hoje. Pudemos perceber, Senhor, todas essas pétalas de rosas que caíram em todos aqui essa noite. A espiritualidade andou entre todos os companheiros que estão aqui essa noite, sondando seus corações, tratando, consolando, abraçando, porque o Senhor sabe o que cada um aqui veio buscar, Senhor. Gratidão por esses eflúvios que recebemos, por essa água da vida, essa água onde nós nunca mais teremos sede. Que nós possamos essa noite absorver o que as nossas companheiras trouxeram. Que cada um de nós façamos a nossa parte, porque o Senhor diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seremos luzes. Então sejamos luzes aonde estivermos, no trabalho, no trânsito, no mercado, onde nós estivermos, que nós possamos ser luzes e levar, Senhor, exemplificando tudo aquilo que aprendemos essa noite, Senhor. Muito obrigada por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
pessoas